Há um tempo gigantesco atrás, antes mesmo da compra do Zaslav, que tornou a Warner Discovery, foi anunciado a série Invincible Fire Girl, com essa imagem. Uma animação que teria foco na luta livre. E eu me interessei, afinal, não é sempre que temos algo focado em ação assim. Porém, isso foi lá em 2022. E como eu não vi mais notícias sobre, eu jurava que a série tinha sido cancelada por causa de toda aquela treta do Zaslav ser um escroto com birra de animação. Mas surpreendentemente, não! Quase que sem marketing, ela acabou saindo em 2024 no Adult Swim e no Max. E eu fiquei realmente surpreso. Eu tinha expectativas baixas sobre a série. Eu achava que ela ia ser mais uma daquelas séries de animação que se vendem como ação, mas são muito mais comédia do que qualquer coisa. Mas aí eu fui ver o primeiro episódio e... calma aí, esse cara de 3 metros tá batendo uma garota de 1,50? Mas a gente vai por partes. Invincible Fire Girl é focada na Andy, uma garota que mora em um mundo em que luta livre é tudo, menos para os habitantes da Ilha Contábil, onde contabilidade é tudo, que é onde a nossa protagonista nasceu. Desde a primeira vez que ela viu uma luta, ela sonha em participar disso, o que é difícil, pois ela tem medo de decepcionar os seus pais, que espera que ela seja uma grande contadora como todo o resto da família. Entretanto, após se envolver em uma luta para tentar salvar a Ilha Contábil, onde ela apanha bastante e é salvo por uma idosa misteriosa, ela conta sobre seu sonho aos seus pais que a viram lutando, e percebendo que era o que a filha sempre quis, eles mandam ela para outra cidade, para que ela possa realizar o seu sonho de se tornar uma lutadora. E agora, Andy precisa convencer a sua maior ídolo a treiná-la enquanto aprende sobre como o mundo de luta livre não é tão incrível quanto ela pensava. Vendo esse visual, você provavelmente já reparou que esse desenho bebe muito de um estilo anime. E sim, ele faz bastante disso, só que de uma forma bem diferente. Tem um termo que é geralmente usado mais lá fora, que é pseudo-anime. Isso é como você rotula quaisquer animação que não são japonesas, mas tentam emular geralmente o estilo que essas produções são feitas. Um exemplo, e acredito que é o mais famoso, é Avatar. Porém, mesmo os bons pseudo-animes costumam ter um problema. Ainda que eles se vendam assim, a única coisa de anime geralmente é o traço, que parece mais uma tentativa de emular do que uma boa emulação. E algumas bobajadas, tipo sei lá, botar expressões exageradas. Eles não entendem o que faz animações japonesas divergirem das americanas. Porém, Fight Girl entende e tenta de verdade puxar isso. Não só pegando muitos maneirismos de animes, como exagero total, o mundo de luta decide em tudo como um baita battle shonen, como na forma que ele constrói drama, as histórias dos personagens e a superação deles. Mas, ao mesmo tempo que isso é uma bênção, acaba por se tornar uma maldição também. O que eu imagino que foi parte do motivo dessa série não ter estourado é o seu início. Porque, cara... os 2 primeiros episódios são ruins. E eu não digo inassistíveis ou horrorosos, mas eles são meio vergonhosos. Tudo isso que eu elogiei ainda não tá presente aqui. Esses episódios parecem uma carta de desespero. Tudo é muito superficial. As cenas de luta, a forma que eles constroem a motivação da Andy, a direção. Tá tudo tentando muito ser um anime e só não tá funcionando. E por isso, esses episódios parecem mais alguém que acabou de conhecer animes tentando escrever um, do que realmente um anime. Mas, se você estiver disposto a lidar com 2 episódios ruins, você vai ser muito bem recompensado, já que no episódio 3 ele já começa a entender mais o que quer e seguir uma boa direção, e no episódio 4 a série decola, ficando ainda mais interessante. E eu vou dizer, uma das coisas que realmente me fez apaixonar por essa série é que ela é genuinamente de ação. Realmente, ele diz que vai ter pancada e tem pancada. Um dos meus grandes problemas com séries de ação americanas é que, como eu falei, elas se seguram muito mais pela história e comédia do que realmente por ação, que geralmente tem muita pouca duração e não é lá muito bem pensada. Mas aqui, a gente realmente tem lutas que não tem medo de fazerem socos irem na cara, na barriga, no rosto, sem ficar botando alguma coisa pra tapar na hora do impacto. Lutas que são bem dirigidas e bebem muito de anime, não só em si um exagero, mas na forma que a protagonista se supera durante as mesmas. E tá aí um ponto alto, a Andy, ela começa a série sendo de fato péssima lutando, e mesmo crescendo, não começa a ganhar por ter algum tipo de habilidade sobrenatural ou coisa parecida. Na real, na sua primeira luta oficial ela toma um couro, e na segunda luta é contra um lutador que treina desde criança, com uma experiência e físico muito maior e melhor que a dela. E embora ela surpreenda com sua inteligência, determinação e com tanto de porrada que ela aguenta, ela ainda assim perde, mas não sem te deixar feliz por ver o quanto ela cresceu durante a luta. E caramba, quanta porrada ela toma. Essa série realmente não se importa de fazer com que ela seja desacordada de tanta porrada. E ver o tanto que ela aguenta só faz ela ser ainda mais divertida de acompanhar. Eles não são covardes de tratá-la como menos por ser mulher. O que eles fazem aqui, Miraculous Ladybug com seu girl power falso sonha em fazer. Não é por ser mulher que ela não pode apanhar,
muito menos que ela não possa se frustrar ou perder. Ela não é perfeita. Muitas vezes não pensa nas consequências, não bola os melhores planos, e muito menos tem um corpo que se espera de uma lutadora. Mas isso só torna ainda melhor de acompanhar. Ela é uma personagem bem humana, mesmo nessa série super maluca. Outra coisa que eu adorei, que infelizmente ele usa bem menos do que eu gostaria, é a maluquice. Além do óbvio que é o mundo funcionar por meio de lutas, a gente tem coisas como um ringue sendo jogado do literal espaço, quando uma pessoa diz em voz alta, eu te desafio. Pessoas sendo literalmente arremessadas por um soco de forma totalmente caricata e super divertida. E obviamente, a ideia de que mesmo sem um grande físico, até lutadores pequenos podem rivalizar com burucutus. E eu digo que eu queria que eles usassem mais, porque a série no todo é bem sóbria, o que tá longe de ser algo ruim, mas podiam brincar mais com isso. Eu amo absurdos em animações, causam quebras realmente divertidas. Outro ponto interessante aqui é que o desenho tem um ritmo excelente. Mesmo tendo só 10 episódios em sua primeira temporada, ele nunca parece rushado e ao mesmo tempo, ele é bem calmo, sem nunca te fazer perder tempo. Mesmo quando você acha que ele tá te jogando por uma trama filler, ele subverte isso e demonstra algo absurdo. Um ponto que animações mais recentes ganham muito em relação às mais velhas. As lutas acontecem no tempo certo, a evolução, os problemas, no geral, tá tudo muito bem amarrado. Dá gosto de ver. Sobre os personagens, eu acho eles outro ponto alto. Começando pelos protagonistas, ao fim lá do quarto ou quinto episódio, ficam estabelecidos 3 deles. A Andy, que eu já comentei brevemente que eu adoro, Mike, que é o cérebro, e o Craig, que é o alívio cômico. Falando do Craig primeiro, no geral, eu tava achando que ele ia ser um daqueles alívio cômicos mega chatos que tem esses momentos, mas no geral tava mais lá pra atrapalhar a trama do que qualquer coisa. Mas eu tava errado. Ele se apresenta como uma pessoa bem desonesta inicialmente, mas ele cresce de forma bem orgânica pra alguém realmente legal. Ele é meio que a parte sobra do grupo, sendo o mais de fora possível do mundo das lutas. Além de que, ele tem toda essa vibe de querer muito dinheiro, mas ele se mostra geralmente preocupado e criando uma simpatia real pelos outros 2 companheiros dele, a ponto de sacrificar o bem físico pra ajudar a Andy. Um dos meus momentos favoritos é quando ele tenta trapacear pra ajudar a Andy a conseguir os 10 socos perfeitos, pra que ela se torne uma grande lutadora e ele ganhe muito dinheiro sendo empresário dela. Só que, ao fazer isso, ele acaba piorando a situação, deixando todo mundo frustrado. Não só isso, como ele que passava a perna em um monte de gente, é passado pra trás por alguém que ele achava que era um amigo dele. Isso dá um choque de realidade nele, em que ele percebe que ele não pode ficar o tempo todo achando que pode levar vantagem de qualquer um. Como eu falei, é um crescimento muito legal. Sobre o Mike, ele é só uma personificação gigante do exagero dessa série. Ele é uma literal criança de 8 anos, super grande e musculosa. E a desculpa da série é tipo, ele veio de uma família de lutadores que amaciam carne, logo ele tem que ser forte. E você só aceita porque a sua suspensão de descrença te traz muita felicidade. O lance dele é que, como eu comentei, ele veio de uma família de lutadores e sabe muito sobre lutas, estratégias, analisar o ambiente, mas surpreendentemente, ele não gosta de lutar. Ele quer mesmo ser um jornalista, viajando pelo mundo para poder entrevistar lutadores e conhecer os mais diversos estilos, personalidades, pessoas e afins. Só que o pai dele não aceita isso e ele não tem força suficiente, metaforicamente falando, para enfrentá-lo. Meio que uma contraparte da Andy, muito interessante, porque assim que ela descobre isso, inicialmente acha que genuinamente o problema do Mike seria resolvido com ele confessando o que queria pro pai, assim como aconteceu com ela. Mas não, o pai dele é mega cabeça dura e acha que o filho seria um imprestável se não usasse o corpo que tem pra lutar. Mas a Andy ajuda ele meio que indiretamente a tomar coragem de fugir, então ele resolve ajudá-la nas lutas, com suas análises, sendo como falei o cérebro, porém de um lado mais lúdico da série. E a junção dele com a Andy é muito legal. Ele tem uma função de dar explicações para o telespectador de forma orgânica, entretanto, ele também ajuda a bolar as estratégias para a Andy, que sempre rende cenas muito legais. Além deles, temos os personagens de destaque, como os fracassados, que são lutadores que desistiram da profissão e se juntam em um bar para rir e se divertir, que é meio que o primeiro choque de realidade da Andy, de como esse mundo podia ser menos empolgante do que ela imaginava, considerando que muitos ali perderam tudo por muito pouco, o que poderia deixá-los tristes e amargos, mas eles não queriam isso, então são pessoas super amáveis e legais, dando meio que o céu e o inferno pra ela. Sinceramente, eu acho uma ideia muito interessante, eles são um grupinho muito fofo, eu gosto bastante deles. E também a velha P, ou Coisa Problema, a grande ídolo da Andy, que comentei lá na sinopse, agora aposentada. Todo o lance dela durante essa temporada é ser meio misteriosa e engraçada. Engraçada porque temos várias cenas da Andy tentando convencê-la a treiná-la, mas ela se recusa veementemente, com cenas de humor realmente engraçadinhas, até que ela resolve dar uma chance pra Andy, dizendo que treinaria mesmo se ela conseguisse executar 10 golpes perfeitos, que é uma técnica dela que faz... bem, isso.
ela tem que aprender isso em uma semana. Molezinha. Isso é onde basicamente o plot principal pega e segue. A Andy treinando para conseguir realizar um golpe perfeito que ninguém nunca tinha conseguido decifrar, dando sangue para isso a ponto de ficar totalmente desgastada e com os punhos mega machucados. E aí gera outra ideia interessante. O Mac estuda o golpe perfeito da velha Pi, capta tudo, pose, timing e ensina pra Andy. E ela bota em prática, só que o golpe não funciona, porque ele não era só teoria. Tinha algo na prática também, o que faz a Andy resolver que precisava de luta de verdade para se colocar à prova e conseguir realizar o golpe. Isso nos leva a 2 arcos, o do episódio 6 e 7, onde ela vai atrás da primeira pessoa a presenciar o golpe perfeito, descobrindo que aquela luta criou uma cidade comandada pelos 2 lutadores derrotados pela Coisa Problema, que após humilhados se separaram enquanto procuraram uma forma de replicar o incrível golpe que os derrotou, gerando uma separação inteira na cidade, onde cada um foi para um lado, gerando esse lugar super fantasma que acaba tendo brigas repentinas por causa da situação, sendo meio que 2 gangues diferentes que estão em conflito constante. É um arco excelente e guarda um plot twist muito interessante, e caso você não queira ver, recomendo que você pule para esse minuto na tela. Basicamente aqui, nós conhecemos essa garota, a Bertie, que inicialmente se apresenta como uma garota qualquer, e tá no meio de toda essa confusão. Ela diz o que rolou na cidade, e dá a entender que quer ajudar a parar a briga, de uma forma amistosa, mas nós descobrimos que não é bem esse o caso. Então, Andy e seus amigos tentam formalizar um encontro entre os dois, usando as habilidades jornalísticas do Mike para manipular e forçar essa situação. Mas, durante esse encontro, o templo de ambos explodem repentinamente, e aí descobrimos que tudo isso tem dedo da Bertie. Não só isso, mas que ambos os lutadores são seus pais, que antes da luta contra a velha Pi, eram pais amorosos e que gostavam da sua filha. Porém, que após serem derrotados e se separarem, se tornaram obcecados a ponto de ignorar a sua existência. Então, ela destrói aquilo que eles mais se importavam para chamar a atenção deles, e tentar fazer com que eles larguem a luta por ela. É um conflito interessante pra caramba esse, pois você imagina que ao final disso tudo, isso vai ser resolvido entre ela e os pais, percebendo que a loucura deles fez criou uma criança completamente traumatizada. Só que não é o que acontece. Eles simplesmente menosprezam a dor dela. Quando a filha explode em fúria devido ao estresse, o que aconteceu por eles negarem uma criação a ela, eles só conseguem chamar ela de monstro. Eles não se importam com a filha. E aí nós temos a Andy tendo esse choque mais uma vez de que nem todos os pais são incríveis como os dela. Acaba que ao fim ela simplesmente foge, percebendo que não iria trazer seus pais de volta. E agora renegada, não só como uma filha inútil, mas como um monstro. Esse episódio vem também com uma luta muito interessante, sendo basicamente a primeira justa da Andy, após adquirir experiência. Ela é muito divertida e totalmente Battle Shonen, principalmente a forma quando ela consegue contornar a sua própria falta de força com estratégia, e demonstra o seu crescimento aqui, algo que eu realmente adoro. Todas as lutas não só são legais de ver, como elas evoluem a Andy como lutadora e como pessoa. Depois disso, nós temos o segundo arco, que é da Andy participando de uma competição organizada pelos fracassados, ainda em busca de conseguir adquirir o seu golpe perfeito, que pra mim é um dos pontos altos e uma excelente reta final. Aqui, nós temos a volta da gangue do Permanente, que parece a princípio algo bobo, mas não é. A forma que eles trabalham o medo inicial da Andy, lembrando do que aconteceu com ela, a surra que ela levou, e logo em seguida série subvertendo, trabalhando o próprio drama do líder da gangue. É delicioso. É uma escrita tão japonesa no quesito de drama, que essa luta tem quase uma vibe Hajime no Ippo. Que você sabe quem vai ganhar, mas ainda assim se desespera, fica feliz, se emociona, entende o lado dessas pessoas. Isso se reflete principalmente no passado deles, a forma que eles demonstram a determinação e frustração, com algo que à primeira vista parece loucura, é muito impactante, evoluindo de uma luta boba para uma muito intensa, que tem a cara perfeita de season finale, terminando com a personagem por fim, conseguindo o que ela tinha ido atrás. A temporada então se fecha com um gancho sinistro, em que a velha Pi resolve tomar a Andy como sua pupila, mas não só pela sua habilidade. Durante a luta, vemos um representante da CML, que em resumo é meio que uma organização que cuida de lutadores, mas enquanto ele assiste a luta e vê potencial na garota, vemos a velha Pi morrendo de medo, e ela torna a garota sua protegida, mas não sabemos exatamente do que esse cara fez pra ela, como eles se conheceram, como ele impactou na aposentadoria dela. Isso gera um mistério que te deixa muito curioso. Eu sei que se a série seguir, vai usar isso muito bem.
A maior razão de eu ter feito esse vídeo é porque essa animação é uma peça rara, não porque eu acho que não existem boas animações hoje. Existem, mas como essa daqui, a gente não vê todo dia. Uma série de ação que usa tão bem esse elemento, compondo boas coreografias, drama, bons personagens e uma boa animação. Nem mesmo da época de ouro de animações americanas isso era algo que a gente tinha todo dia. Só que, infelizmente, a série sofreu de uma mal divulgação sinistra, o que a fez ser jogada no limbo pro grande público. Então, embora a série tenha se saído bem, sendo uma das mais vistas do Adult Swim, competindo com Smiley Friends, que é bem mais famoso, não tem notícia alguma de uma renovação vinda de fontes confiáveis, o que pode significar, ainda mais nos tempos mais sombrios da Warner que estamos, um cancelamento de um diamante. Portanto, deem uma chance pra série, ela está disponível no Max, e se puderem, maratonem, porque parece que o streaming leva muito isso em consideração. Enfim, você chegou ao fim do vídeo. Faz toda aquela coisa padrão de se inscrever, deixar o like e etc, porque ajuda bastante. Muito obrigado por assistir o vídeo e tchau!